Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amados irmãos, da paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para participar mais da escola dominical. Hoje, dia 6 de dezembro de 2020, vamos estar estudando a lição de número 10, a última defesa de Jó. Mas antes de darmos início a essa lição, vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus, agradecer, pedir ajuda, vamos orar ao Senhor. Amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, queremos te louvar nesta manhã, queremos reconhecer todo o teu favor, tuas misericórdias, toda a tua bondade, que tem feito que nós cheguemos na sua casa, Pai, para orar, para adorar, para pedir ajuda, para louvar o teu santo nome. Que o Senhor possa, nesta manhã, estar recebendo como cheiro suave, Pai, as nossas vidas. Os irmãos que já estão presentes, os que vão chegar, os que estão em casa, acompanhando conosco, que o Senhor possa estar abençoando a todos, Senhor, dando alegria do céu, dando vigor do céu. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, os teus filhos nos dias de hoje. Pai, fica conosco, eu te peço, inspira o nosso coração para ministrar, inspira o nosso coração para aprender, para absolver diretamente do teu trono, Pai, a orientação, o favor, que o Senhor possa estar regando os nossos corações com o teu Espírito, para que venhamos nesta manhã aprender de ti, Pai. Fica conosco, manifesta a tua presença, fala conosco, Pai. Eu peço ao Senhor que venha curar a alma, o coração, o físico, dando ânimo aos teus filhos, dando alegria do céu. Fica conosco, Pai. Eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Amados irmãos, poder sentar. Hoje nós vamos falar sobre a última defesa de Jó, né? Ele quer se defender, ele quer falar sobre a sua inocência, ele quer discorrer sobre a sua vida, né? Isso é importante, diante dos homens e diante de Deus. Embora não precisamos, né? Mas tudo isso é exemplo para a nossa vida, como diz a própria palavra. O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, né? Então o texto áureo diz assim, ó: ou não vê Ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Jó 31:4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, né? Quanto Deus trabalhou. Quando a gente olha para o nosso passado, para a nossa vida, eu particularmente penso assim, até aqui o Senhor me ajudou. Passei dificuldade, passei tristeza também, sim, passei. Mas se não fosse Deus, eu não tinha nem passado, eu tinha morrido antes, né? Então a gente, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, a gente vê o quanto Deus tem trabalhado em nosso favor, né, meus irmãos? A leitura bíblica em classe, vamos ler aqui Jó 29, e depois Jó também no capítulo 30 e 31. Jó 29:1 diz assim, ó: e prosseguindo Jó em sua parábola disse, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Aleluias, glória a Deus. Jó 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de
homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolheram-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Versículo 4. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e os seus mantimentos eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó 31:1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Então Jó, ele tem um bom conhecimento da justiça de Deus. Ele conhece a justiça de Deus, tanto que ele quer se apresentar diante de Deus, e ele conhece também a sua inocência. Ele tem consciência disso, né? Então ele quer se apresentar diante de Deus porque ele fala assim: eu tenho certeza, se eu conseguir me colocar de pé diante dele, ele vai me julgar com retidão. Por quê? Primeiro, porque ele é justo, e segundo, que eu sou inocente, né? Graças a Deus. Vamos aprender mais um pouquinho nesta manhã, que Deus possa continuar abençoando os amados que já chegaram, né? Os irmãos que estão em casa nos assistindo, que Deus possa continuar abençoando-nos, que nós venhamos absorver para o nosso aprendizado, né, nessa lição, aplicando para a nossa vida. A introdução diz assim, meus irmãos: o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa, né? Ele não aceita que as coisas terminem dessa maneira. Por certo, passa na cabeça de Jó: vou morrer. Já cheguei aqui onde cheguei, né? Vou morrer. Com certeza isso passou pela cabeça dele, né? Pela cabeça da esposa, pela cabeça dos seus amigos, vizinhos. Mas ele ainda deseja, ele não aceita esse fim. Ele deseja se apresentar diante de Deus, né? Então veja bem, essa lição trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Então a nostalgia aqui, a melancolia, é o quê? É uma dor profunda pelo que se perdeu ou pelo que se quer ganhar. A gente vai entender um pouco isso no decorrer da lição. O quanto essa nostalgia traz de ruim para nós. No caso de Jó aqui, realmente, era justo o seu sofrimento, tanto físico quanto psicológico, emocional. Mas muitas das vezes, irmãos, eu vejo ao nosso redor, no dia a dia, pessoas que sofrem muito pelo passado, sofrem, né? Os palestrantes falam muito sobre isso aí. A gente sofre demais, que não consegue olhar para o futuro e não consegue viver o presente. A depressão, a nostalgia toma conta de tal forma que a pessoa vive tomando remédio controlado, e aquilo só vai crescendo. A tristeza profunda, uma depressão profunda. Então, quando eu percebo essas coisas, eu tenho que fazer como Davi fez. Não estou falando no caso de Jó aqui. Restitui-me a alegria da salvação. Ou seja, eu não aceito isso.
Eu tomo uma atitude para que essa depressão não venha tomando conta. Nós estamos vivendo dias complicados hoje. Nós estamos numa correria terrível com a vida. Às vezes as pessoas me param na rua, pai, você sumiu, tal, rapaz, estou na correria. A resposta é essa, estou na correria. A gente não tem tempo mais, nem para cuidar da gente. Eu tenho plano de saúde, mas eu não consigo ir no médico, não dá tempo. É os dias maus, os dias trabalhosos. Então é normal, é natural que a tristeza venha tomando conta. E se você não cuidar disso, se você não pedir a Deus como Davi pediu, não estou falando no caso de Jó aqui, estou abrindo um parênteses. Deus, restitui-me a alegria da salvação. Me dá alegria, me dá prazer para ir na sua casa, prazer para ler a Bíblia, prazer para ouvir um louvor, uma adoração, prazer para te adorar. Porque Jesus falou sobre isso. Vocês vão me adorar porque vocês vão receber do que é meu. Vocês vão receber o Espírito Santo, ele vai te encorajar, te impulsionar, te consolar a ponto de você glorificar o meu nome, a ponto de você me adorar. João 16 explica isso. Então, irmãos, Jó aqui, com tudo que ele passava, ele não aceitava isso, ele desejava estar de pé diante de Deus. Ele desejava, né? Ou seja, nós precisamos cuidar de nós mesmos nesse aspecto. Eu não vou ficar aqui tomando pancada de depressão, tomando remédio, não vou me levantar para me agir. Eu vou ter que levantar, vou fazer alguma coisa, né? Seja coisas naturais, de ir na praia, de visitar um jardim, uma praça, ou coisas espirituais, que é buscar a Deus em oração, em adoração, em desejar estar diante de Deus, receber a alegria de Deus. Eu já dobrei o meu joelho uma vez, eu lembro, irmãos, e eu falei com Deus, eu não sinto prazer em ir na sua casa mais. Eu não sinto prazer em louvar o teu nome mais. Então eu peço ao Senhor que me dê, que me restitui essa alegria do céu. Eu já falei isso com Deus. Hoje, graças a Deus, Deus vem restaurando, né? E eu sinto a alegria de estar na casa de Deus. Por que Davi falou? Eu me alegrei. Porque em uma certa feita ele tinha perdido essa alegria. E o que ele fez no Salmo 51? Ele pediu a Deus, restitui minha alegria, porque eu perdi. Então, irmão, nós temos que ser sinceros com nós e sinceros com Deus. Senão a nostalgia vai tomar conta, a depressão vai tomar conta. Porque no mundo tereis aflições, a gente vai ter aflição mesmo. A opressão endoidece até o sábio. A Bíblia diz isso, né? Então, Jó, ele fala da sua nostalgia, da sua dificuldade. A gente falou aqui, o que é nostalgia? É uma dor profunda pelo que se perdeu ou pelo que se quer ganhar. A pessoa ela acaba entrando em depressão. Então, Jó fala dessas situações todas. E ele não aceita isso. Está falando aqui no resumo que ele não aceita. Eu acredito que eu vou me colocar de pé diante dele e eu sei que ele é justo. Eu sei que ele é fiel. Ele julgará a minha causa. Ainda, irmãos, que nós não sejamos justos quanto Jó. A gente vai ver no final dessa lição aqui. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmão Tiago, quer falar? Quer. Isso. Não entendia isso, né? Porque no futuro Deus fala, ele fala, realmente, o irmão Tiago, irmãos estão em casa, está explicando aqui, que Jó ele não entendia que Deus prova quem ele quer provar. Mas no capítulo 40, quando Deus começa a falar com ele, ele entende, o Senhor é melhor que eu, o Senhor é mais justo que eu, o Senhor prova quem o Senhor quer. Obrigado, irmão Tiago, Deus abençoe você e sua casa. Vamos então, irmãos, para o tópico 1, vamos estudar 3 tópicos, nós vamos para o 1 aqui. Jó relembra seu passado de glória. Amém? Diz assim, prosperidade material e espiritual. Maravilha, né? Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado.
A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi o quê? A comunhão que ele desfrutou com Deus. Primeira coisa que ele lembra, né, irmãos? Maravilha. Era lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, lá no versículo 2, né? Suas bênçãos sobre ele e sua família, 29:3. Sua orientação em meios às dificuldades, Jó 29:3. E a presença real de Deus na vida dele, Jó 29:5. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Então, veja bem, irmãos, lembrança, né? Ou ele lembra seu passado de glória. Então, diante de tanta dor, diante de tanta nostalgia, o que ele faz? Eu anotei um versículo aqui para a gente entender melhor essa parte aqui, Filipenses 4:8, né? Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, pensar nessas coisas. Você já pensou se Jó, ele começa a pensar só nas coisas negativas? Ele começa a pensar só nas coisas negativas, vou morrer, todo mundo está falando que eu vou morrer, todo mundo está falando que eu sou injusto. Então ele começa, nesse momento de nostalgia, de depressão, de dificuldade física e emocional, ele começa a lembrar, irmão, de coisas boas. Deus esteve comigo um dia. Eu ouvi Deus agindo na minha casa, na minha família. Filipenses 4:8 está falando, pensa nessas coisas. Não vamos ficar ocupando nossa mente só, estou vendo na televisão, morte, problema, dificuldade, tal. Se eu ocupar a minha mente só com essas coisas, eu estou perdido. Não é, pastor Ito? Estou enrolado, irmãos. A gente vai realmente se perder. A gente vai começar a olhar a tempestade, ao invés de olhar para aquele que pode controlar a tempestade. Aquele que tem poder de controlar a tempestade, de mandar na tempestade. Então Jó, ele começa a pensar de uma forma aqui, a anestesiar, amenizar o seu sofrimento, pensando nas coisas boas. E não somente isso. Ele deseja estar diante de Deus, né? E o resultado que der lá diante dele, amém. Se ele entender que eu tenho que ser castigado, eu vou ser castigado. Jó fala isso no capítulo 40, né? Se ele entender que eu tenho que ser absolvido, eu vou ser absolvido. É tudo para a glória dele. É para louvor dele, né? É para louvor dele, para a nossa alegria e salvação, né, irmãos? Então vamos pensar em coisas boas que Deus já tem nos proporcionado. Porque senão também, irmãos, se nós não começarmos a pensar em coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas, Satanás vai aproveitar da oportunidade e gerar em nós o quê? Um coração ingrato. Gerar em nós, né, uma ingratidão. Então, como ele falou com a mulher dele, eu recebi coisas boas de Deus até agora, não vou receber coisas ruins? Não, até agora eu fui abençoado. Eu não posso ser provado, né? Então vamos lembrar também, diante da prova, diante da dificuldade, que Deus tem nos abençoado. O sol está brilhando, a chuva está caindo, nós estamos de pé. Então vou ficar pensando só no dito cujo aí, que estão falando todo dia, toda hora. Não, vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar em batismo do Espírito Santo, vamos pensar em alegria do céu, vamos pensar nas bênçãos, no sol que está brilhando. Porque senão, irmãos, vai gerar uma tristeza, uma depressão e uma ingratidão para com Deus. Satanás, ele não perde a oportunidade, pode acreditar nisso, né? 2:1, irmãos. Reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Jó 29:7. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Olha só que maravilha, né, irmãos? Ele ajudava o desvalido,
dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os agressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava, tendo agido com justiça e equidade. Nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz, ao lado de sua esposa e filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, isso não estava em sua agenda. Isso não estava em seus planos. Eu me esforcei para fazer o melhor. E já que eu sei que Deus é justo, eu preciso me apresentar diante dele, porque não está nos meus planos terminar dessa forma. Eu não vou me render diante dessa dificuldade. Eu não vou me render diante dessa dificuldade. Então, irmãos, resumindo aqui, Jó tinha um senso de justiça. Ele era o juiz da sua época, mas julgava com justiça. Julgava com justiça, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, senso de justiça. O que eu posso fazer para ajudar a comunidade, para ajudar a minha casa, para ajudar a mim mesmo? Eu estou sendo honesto na igreja. Eu falei aqui no início. Às vezes, irmãos, nós, como seres humanos, a gente pensa muito no alheio, né? Uma vez que a Bíblia pede assim, examine o homem a si mesmo. A gente examina o pastor, a gente examina a comunidade toda. Eu e o cooperador Benete estavam conversando sobre isso ali agora. Nós temos esse hábito, irmãos, de olhar para as pessoas, de avaliar as pessoas. Ao passo que a Bíblia está falando assim, examine o homem a si. A gente não faz isso. E quando a gente começa a examinar a gente examina a gente com o melhor que nós temos. Eu ouvi isso do pastor Silas Malafaia, há uns 15 anos atrás. A gente tem esse hábito, a gente faz isso. Lembra lá de Adão? Foi ela, a mulher que o Senhor me deu. Então, irmãos, quando a gente tem senso de justiça, a gente começa a avaliar as coisas a partir de onde? A partir do altar, a partir de nós, né? O que eu posso fazer para ajudar a minha esposa, a minha casa, a igreja? Esse senso de justiça aqui era tão forte em Jó que emanava para toda a sua comunidade. Emanava para toda a sua comunidade. E o irmão Tiago falou aqui de uma vez, nós estávamos falando sobre isso aqui, toda aquela comunidade foi testemunha da justiça de Jó, do sofrimento de Jó e da vitória de Jó. Da vitória de Jó. Olha só que coisa maravilhosa. Então, às vezes, irmãos, eu penso assim, eu não tenho como me comparar com Jó, em nenhum aspecto, sem querer me desprezar tanto. Mas o mínimo eu tenho que fazer, ter senso de justiça para com a minha casa, com os meus filhos. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Diante de toda a correria, o que eu posso fazer para ajudar? Estou disponível, irmãos. Então, o senso de justiça era tão grande no coração de Jó, né, que isso emanava para toda a comunidade. E mesmo assim, Deus tem o direito de prová-lo. Deus tem o direito de prová-lo. Ninguém melhor do que Jó, como o irmão Tiago falou, para ser provado. Por quê? Se Jó, sendo isso tudo que ele era, que ele foi, que realmente era, foi provado por Deus, por que eu não posso ser provado? Por que eu não posso? Se Jesus Cristo, irmãos, foi provado da forma que foi e venceu, por que eu não posso? Né? Então nós precisamos entender essas coisas. Deixar-se ser provado por Deus, glorificando no meio da prova, adorando no meio da prova, sentindo a presença de Deus no meio da prova. E a Bíblia diz que nós somos provados só em algumas coisas, não é isso, irmãos?
Nós somos provados só em algumas coisas. Em tudo, nós somos provados. Somos provados em tudo. Todo aspecto da nossa vida, nós somos provados. Financeira, questões emocionais, questões familiares, vamos ser provados em todas as áreas. Vamos ser provados. Não é? Mas em meio a essas provações, tem que haver em mim o quê? Um senso de justiça. Senso de justiça. Né? Jó tinha isso. 3:1, meus irmãos. Uma ponderação importante. Uma ponderação importante. O que é ponderar? Examinar com minúcias. Fazer uma alta análise. É isso. É uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social, firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político da Bíblia. O que está falando aqui, irmãos? Dos oportunistas. Ele está falando aqui dos oportunistas. A gente vê todos os dias isso na televisão. O camarada pega uma bandeira e levanta uma bandeira política em nome da sociedade. É isso que ele está falando aqui. Isso aqui que Jó fazia para a sociedade, Jó não fazia com interesse em nada. Não tinha interesse em ele ser do partido X, do partido tal, ser candidato a presidente da República ou vice-versa, ou coisa do... Não tinha interesse. Então é isso que o texto está falando aqui. Os pastores fizeram questões de fazer essa minúcia, essa observação aqui, essa ponderação. Isso não tem nada a ver com as questões sociais atualizadas, onde os oportunistas estão aproveitando da desgraça alheia. Ah, você está chorando? Eu te vendo o lenço. Você está morrendo? Eu te vendo o caixão. Né? Então a gente está vendo hoje um bando de urubus, aproveitadores, levantando bandeiras. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia está falando. A gente tem que ter esse cuidado. Então vamos lá, meus irmãos, para o 2. Jó lamenta seu estado presente, o tópico 2. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Até esses desprezavam Jó, né? Então veja bem, irmãos, olhando para esse texto aqui antes de ler até, a gente começa a entender que o sofrimento de Jó, como eu falei aqui, era em todos os aspectos. Sofrimento físico, sofrimento emocional, se sentindo abandonado pelas pessoas e por Deus. Ele sentiu o desprezo da sociedade das pessoas. Então era um sofrimento em escala. Era em vários aspectos da sua vida esse sofrimento. Né? Então vamos ler aqui o versículo 1 do 2. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. Ao ponto que havia chegado a sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riam de mim, de menos idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De homem respeitado,
ele passou a ser visto como uma escória social. Portanto, lamentável estar no fundo do poço. Então, meus irmãos, como eu falei aqui, aquilo que nós comentamos aqui, com o Bené aqui, vou trazer aqui essa observação. A irmã passou perto da outra e não deu a paz do Senhor. Eu não vou mais na igreja. Olha só, irmãos. A pessoa, se fosse então ridicularizada por toda a sociedade, por onde eu passar, então eu não vou viver mais. Se por uma coisa tão simples, o irmão não falou comigo, mas você falou com ele. Ah, a irmã não me deu a paz do Senhor, mas você deu a paz do Senhor para ele. Você abraçou. Né? Então, meus irmãos, Jó, ele era desprezado literalmente falando. Né? Ele não se sentia, ele era. Pelo homem. Né? Pelo homem ele era desprezado. Mas Deus não desprezava. Então a gente começa a entender assim, esse sentimento de Jó era um sentimento justo. Agora o meu sentimento, porque o irmão Otávio não falou comigo, irmão, às vezes, eu lembro que uma vez, eu atravessei ali a BR ali, na serra ali, perto da antiga Perdigão ali. Eu atravessei aquela BR sem ver. Eu estava com uns 20 anos. Eu não vi, eu estava com tanto problema. E por isso que eu falo que olhando para o passado aqui, eu vejo que a mão de Deus me guardou até aqui. Se não tivesse guardado, eu já tinha morrido. Eu atravessei aquela BR ali uma vez, pastora. Eu lembro perfeitamente que uma Brasília amarela, foi nessa época da Brasília amarela mesmo, que buzinou. O cara buzinou para me assustar. Porque eu já tinha passado a BR, eu já tinha passado. O cara passou buzinando. Eu passei 4 pistas, ali são 4 pistas. Eu passei as 4, irmão Dário. E não vi. Então, às vezes, você está tão no mundo da lua, com problemas, com dificuldade. A gente comentou uma situação ontem lá, né? Visão de túnel. A sua visão não... Devido à pressão, a nossa visão ela é visão de túnel. Não é uma visão difusa. Devido àquela pressão que nós estávamos comentando lá, irmão Dário. Então, às vezes, diante da pressão da vida, nós estamos, irmãos, andando na rua concentrados no problema. Eu já passei sinal de carro dirigindo, o sinal estava vermelho, meu Deus. E Deus me guardou. Então, às vezes, o irmão passa por você e não dá paz do Senhor. Eu entendo que ele está com problema. Eu prefiro pensar por esse lado. O irmão está com dívida, está com o pai no hospital, com o filho no hospital. E nós vamos acrescentar dores à nossa sociedade à toa. À toa. Então, eu prefiro pensar que o irmão precisa de ajuda. Eu prefiro pensar que ele é tímido. Eu não penso que ele é arrogante, que não quer falar comigo. Eu não penso por esse lado. Porque é uma coisa muito simples, meus irmãos. Agora imagine eu na posição de Jó aqui. Eu estou sendo desprezado porque a minha carne está se dissolvendo. Eu estou sendo desprezado porque eu era rico e agora eu estou na lama. Porque o próprio Deus não fala comigo. Olha só, aí sim. Já é uma coisa muito grande. Já é um mar em tempestade. Agora, às vezes, nós nos preocupamos com um copo d'água que está balançando na mão. Então, há uma diferença muito grande. Então, eu prefiro pensar por esse aspecto. Já que o irmão não falou comigo, eu vou falar com ele. Hoje eu penso assim, né? Não estou dizendo que eu não tenho defeito, eu também tenho defeito. Mas é melhor nós pensarmos por esse lado. O irmão não falou comigo porque ele está cheio de problema. A filha está assim, o filho está assado, meu Deus. Né? Eu estava saindo do supermercado aqui, um dia desse aí, eu tirei um extrato do banco, eu fiquei assim, Jesus tem misericórdia de mim. Fui andando no meio da rua. O presbítero, irmão Jadir, parou de bicicleta perto de mim, tomei aquele susto, eu estava no meio da rua. Eu estava olhando o meu extrato, pastor, falei, rapaz, o pagamento não caiu ainda, misericórdia, está negativo. O cheque especial já foi. E aí o irmão passa, dá a paz do Senhor, que eu nem vou ouvir. É uma coisa simples. Estou preocupado com isso. São coisas pequenas demais, né, meus irmãos? O irmão Jadir me deu um susto, falou assim, volta para a vida, está no meio da pista. E eu fui embora rindo daquela situação. Né, irmãos?
Mas aqui no caso de Jó era desprezado, realmente ele era desprezado. Então a queixa de Jó era justa. Era justa. Amém, meus irmãos? Vamos adiante. O 2 do 2, meus irmãos. Abatimento físico e emocional. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na introdução, mas vamos falar mais um pouquinho, porque isso é o que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza, e produz em sua vida um grande sofrimento, né? Que além de físico, era também de natureza emocional. Como o salmista, Jó lamenta suas dores, nas suas vestes ele via uma prova real, olha só, prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes, como se tivesse tudo suado. A gente via ali sangue, pus nas vestes dele. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Jó 3, 21 e 22. Então, meus irmãos, abatimento físico e emocional. A consequência de qualquer dificuldade que nós estamos vivendo é o quê? É o abatimento, é a tristeza. Lembra de Neemias, que está bem no palácio, quando chega alguém de Jerusalém, ele pergunta, como está o pessoal lá? O pessoal lá está ruim. A cidade queimada, os muros caídos. O que acontece com Neemias? Ele se abate, ele se entristece. Mas a Bíblia diz que ele sentou-se a chorar pelo resto da vida. Ele sentou-se a chorar por alguns dias. Então isso é normal, irmãos. Diante de uma questão financeira, diante do desemprego, diante de uma dor física, uma doença, uma enfermidade, é normal vir o quê? O abatimento, a tristeza. É normal vir. O que não pode ser normal é eu ficar nesse estágio de nostalgia a vida toda. Porque senão isso vai gerar uma tristeza profunda, uma depressão profunda. Quando eu entendo que nós estamos sujeitos a ficar desempregados, nós estamos sujeitos a passar por problemas, por dificuldade, eu tenho que ter em mente o quê? O meu Redentor vive. E por certo, Ele vai se levantar em meu favor. Porque Deus não vai se levantar contra ninguém, irmãos. Você só colhe aquilo que você planta. Você imagina se Deus se levantar contra o homem? O homem já tem Satanás contra ele. E a nossa própria ignorância contra nós. Quando eu olho para mim, eu estava hoje aqui, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Porque Satanás não dá espaço. O velho homem não morre. A Bíblia chega a dizer que nós estamos mal, não é isso? Estou errado? Nós estamos mal. Então já pensou se Deus também se levantar contra nós? Deus não faz isso. Ele vai deixar você quebrar a cara para você entender, assim como o filho pródigo. Aí daquele que cair. Ele vai tratar de uma forma especial, mas não vai te matar. Deus não quer matar ninguém. Você já pensou se Deus quisesse matar? Deus nunca quis matar ninguém. Deus nunca quis matar ninguém. As consequências vêm. O que o filho pródigo fez? Eu vou ir, vou me dar bem, quebrou a cara, e ele voltou.
né? Então, diante de qualquer situação, vai haver uma tristeza, vai haver uma dificuldade. Agora, irmãos, a gente começa a botar na balança e ver, considerar, ponderar e ver o nosso sofrimento. Quando eu começo a ler Jó, começo a ler Jeremias, começo a ler sobre os profetas, Jesus, irmãos, eu não sofro nada. Eu não sofro nada. Né? Quando eu começo a ver sobre a vida desses homens na Bíblia, que sofreram de forma injusta, né? Não estou dizendo aqui no caso de Jó, mas sofreu. Então eu começo a botar na balança, eu venho para a igreja adorar a Deus, só adorar. Então eu vou deixar aqui, irmãos, o sofrimento me abater tanto, que vai me causar o quê? Um dano emocional, e aquilo que a sua mente não suporta, vai para onde? Vai para o mar, vai para o seu físico. Aquilo que a sua mente não suporta, ela vai descarregar onde? No seu físico. Quando a pessoa ela está com uma enfermidade, uma doença, um câncer, um negócio qualquer, ela começa a definhar, começa a emagrecer. Não só por causa da doença, mas também por causa do emocional dela que se abate. Se abate, né? Então o que nós estamos falando aqui? Nós já falamos um pouco sobre isso, abatimento físico e emocional. No caso de Jó aqui, desfigurou a sua carne, o seu rosto, o seu semblante, mas era um negócio exaustivo, irmãos. Era um negócio, né, que não é qualquer homem que ia suportar, da forma que suportou. Fala, irmão Jurandir. Mudar de aspecto. E, irmãos, nós estamos livres disso, irmão Tiago? Nós estamos livres disso? Estou livre do desemprego? Eu estou livre de ser discriminado por alguém? De ser rejeitado por alguém? Eu não estou livre de nada disso. Mas o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que me esforçar para tratar isso. Tanto emocional como físico. Eu tenho que me esforçar. Como que eu vou me esforçar, irmãos? Né? Eu falei aqui, Filipenses 4:8. Vou procurar ocupar a minha mente com louvor, com adoração, com coisas boas. Vou ficar pensando só no, o jornal está falando, meu Deus, o jornal está falando. Irmãos, pelo amor de Deus. A Bíblia está nos orientando a pensar em que Jó se consolava aqui, nós falamos no passado, no início aqui da introdução. Ele pensava em coisas boas, ele pensava em tudo que Deus fez para ele. Porque senão vai me gerar uma tristeza tão profunda que eu não vou sentir prazer em vir para a igreja, não vou sentir prazer em adorar a Deus, eu vou perder o sentido da vida. Então eu tenho que saber, acima de tudo, irmãos, que ninguém está livre disso, ou de coisa semelhante, mas eu sei, acima de tudo, que Deus, Ele vive e que Ele guia os nossos passos, assim como Jó falou aqui na lição. Por acaso Ele não guia os meus passos? Por acaso, por mais que Jó reclamava de algumas situações, ele sabia que Deus guiava os passos dele. E teve um texto que ele fala assim, ó, de forma nenhuma eu tirarei a minha mão da vida dele para colocar na minha. Não vou fazer isso. Deixa na mão dele. Deixa na mão dele. Né? Fala, irmão Tiago. Olha só, ele faz a ferida, mas ele sara a ferida. 3:2, meus irmãos, vamos adiantar. Deus teria abandonado Jó? Teria abandonado? Né? Olha aqui. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Ele acreditava piamente nisso. Deus me abandonou. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Ele se sentia abandonado por Deus, abandonado pelos homens, e nem os homens
e nem Deus ouvia o seu clamor. Imagine a situação, irmãos. Se sentia abandonado por Deus, se sentia abandonado pelos homens, e quando eu clamo para os homens, eles dizem que eu estou errado, que eu estou em pecado. E quando eu clamo para Deus, Ele não me escuta. Olha só, coisa tremenda, né? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era o quê? Repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Então veja bem, irmãos, a gente não faz isso nos dias de hoje. A gente não abandona nossos irmãos. Isso aí era só na época de Jó, né? Principalmente aqui na igreja não tem isso, graças a Deus, né, irmãos? Está rindo de quê, pastora? Né, irmãos? Quem dera, né? Mas a gente não tem justificativa. A gente não pode justificar. A gente corre muito, porque a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, né? E aquilo que era para ser, não vou falar aqui para não virar político do outro lado, não é. Fala que é, mas não é. Então, o sistema total, não existe esse negócio de pai e capitalismo. É capitalismo mesmo. Então, isso nos força o quê? A produzir para vender, para ter. Os dias são maus, são trabalhosos. Você liga o rádio, a propaganda, compra. Você liga a televisão, é compra. Eu tenho que comprar, pô. Tenho que comprar o carro, eu tenho que fazer minha casa, eu tenho que comprar roupa. Você ouve isso 24 horas, né? Então o sistema é capitalista. Paulo falou sobre isso, os dias seriam maus, trabalhosos. E se a gente não ficar atento, a gente não cuida nem da gente mesmo, quanto mais do próximo. Tudo para ontem. Tudo para ontem. A gente não consegue esperar mais. A gente quer o resultado. Então a nossa sociedade, ela está sendo programada para isso. Por quê? Porque eles querem vender. Eles querem vender uma série de coisas. Não vou entrar no mérito porque não dá tempo, o tempo não permite. Mas então nós estamos instados a todo momento a viver de acordo com o sistema capitalista. Louco! Né? E aí nós temos que trabalhar, tem que estudar. Antigamente, quarta série resolvia. Hoje não resolve mais, você tem que estudar, você tem que fazer curso. A reciclagem do curso agora é um negócio louco. É um negócio louco. Então, antigamente, você tinha quarta série. E quem não tinha estudos vivia bem. Porque tinha onde plantar, tinha onde comer direitinho e tal. Hoje você vem para a cidade, você é obrigado a estudar, fazer faculdade, fazer curso preparatório e tal. E aí a família está abandonada. E mais as nossas vaidades, mais o nosso ego ainda por trás de tudo aí. Fala, pastor. Valores invertidos. A pastora está falando aqui, meus irmãos, que a sociedade está dando mais valor às coisas do que à própria pessoa em si. É uma verdade, irmãos. Os valores são invertidos. E aí, a gente acaba entrando nesse contexto aqui. Abandonando a própria família. O que Paulo falou a Timóteo? Aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Então hoje, irmãos, a gente está... É uma verdade. Eu não cuido da minha família o quanto eu gostaria de cuidar. É uma verdade, irmãos. É uma verdade. Eu sinto vergonha, às vezes, como obreiro, eu sinto vergonha. Que eu vejo no zap, o irmão está pedindo oração que está doente, eu não fui lá nem visitar, não dá tempo. Eu não estou falando por ninguém, estou falando por mim, eu sinto vergonha. Eu, Salvador de Assis, eu sinto vergonha. Fala, Bené. Capitalismo.
O irmão morreu meio-dia e a irmã trabalhou até 18, porque não podia fechar a loja. Para fazer o velório. Então, meus irmãos, se a gente for se envolver nesse embalo todo, a gente vai sofrer as consequências físicas, emocionais, vai entrar em depressão, porque isso nos leva, essa correria toda, nos leva a sofrer as consequências, tá bom? Então, Jó se sentia abandonado, as pessoas não visitavam, e quando visitavam para quê? Para acusar, né? E aqui no final ele está falando aqui, o último ponto aqui, irmãos, depois do ponto parágrafo, depois da pergunta aí, como é que é o nome desse ponto que eu esqueci? Interrogação, né? Quantas vezes, presta atenção, isso aqui é para nós, hein, principalmente, hein? Quantas vezes um sentimento de injustiça não nos assola a alma? Olha só. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado? E às vezes por coisas simples. Aí ele dá um conselho aqui no final. Coloquemos tudo aonde? Vamos descarregar tudo em cima do pastor? Vamos descarregar tudo em cima da diaconisa lá? Ela que é culpada, é ele. Departamento X, é o pastor João que é o culpado. Irmãos, existe uma loucura hoje. O sistema nos força. E aí nós nos sentimos injustiçados com coisa simples, com coisa pequena demais. Falamos do irmão, falamos da igreja, abandonamos a igreja por coisa simples. Irmão, porque não foi com você. Você não sabe da minha vida, mas você também não sabe da minha. Apresentemos tudo no altar de Deus. Lancemos sobre Ele toda. Não é alguma, irmãos. É Ele. É Deus que nos dá condições de suportar. Eu acabei de falar aqui. Eu olho para o meu passado, por onde eu passei, e eu choro de gratidão. Choro de gratidão. Porque eu sei, irmãos, que foi Deus que me guardou. Que eu sei o que eu passei. E eu sei que foi Ele que me guardou. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. É Ele que vai te dar condições de suportar. É Ele que vai te dar o Consolador. As pessoas não vão entender que as pessoas também estão cheias de problemas. As pessoas também estão chorando pelos cantos. Não, meu irmão, vão para a igreja. Não vou mais porque a irmã não olhou para a minha cara, a irmã não... Não, irmãos, vão lá lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Realmente, eu também não vou naquela igreja mais não. Irmão, não é assim. Nós somos assolados por esses sentimentos a todo momento. Nós somos soterrados de coisas. Satanás vive o tempo, ele não para, ele faz 24 horas por dia e ainda faz extra, como dizia um diácono lá da nossa igreja, lá em cima. As informações são invertidas, os valores são invertidos. Se nós não lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade, nós vamos se enrolar. Fala, Mandário. Pode falar aqui também, pode vir cá. Pai do Senhor, irmão. Amém. Então, o meu irmão está falando aí, esse tempo todo no início desse tópico aí, e agora no final, essa questão, a pergunta que está dizendo aí, quantas vezes nós não passamos por esse sentimento? E quantas vezes nos sentimos injustiçados, enfim. Então, estava lembrando ali o tempo todo, que eu até preguei uma vez sobre isso aqui, o que acontece? Jesus no Getsemane. Então, é discussão, inclusive, de muitos teólogos até hoje, por que ele orou daquela forma? Pai, passa de mim esse cálice, naquela angústia. Em Lucas, acho que 22, fala que Jesus, as suas gotas se tornou em gotas de seu suor, se tornou em gotas de sangue. Então, Jesus estava ciente, ele estava alegre, porque ele sabia que ia morrer pela sociedade. O papel dele, ele estava ciente que ele tinha que morrer. A função que ele veio, ele estava cumprindo ali. Só que essa oração, Senhor, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas da tua. Naquele momento que ele finalizou assim, ele já tinha tido uma revelação de Deus que tipo, não, vou fazer isso aí que é a vontade de Deus. Mas por que ele orou?
que isso aí, como eu falei no início, é motivo de muitos teólogos ficar discutindo. O que é uma conclusão que chegou mais próxima? É que Jesus tinha esse sentimento que a lição está falando. Poxa, será que alguém vai reconhecer? Será que essa dor que eu vou passar, eu sei que muitos não vão me reconhecer, eu sei que hoje muitos vão querer até mudar a Bíblia. Jesus já tinha um pensamento escatológico à frente. Jesus tinha certeza que muitos iam fazer ele até mudar o sexo dele. Quer dizer, então Jesus tinha esse sentimento que tipo, poxa, eu sei que muitos vão reconhecer o mundo, mas a minha tristeza, meu Pai, com essa oração que eu creio, Jesus orando assim, é tipo, poxa, muita gente não vão reconhecer esse meu sacrifício. Então, Senhor, não deixa passar por isso não, porque basta. Eu creio que Jesus devia naquela oração falando assim, muitos vão me reconhecer, é o que basta, Senhor. Muitos já sabem que eu sou teu servo, que eu vim para salvar, mas não me deixa passar por esse momento, que muitos não vão sentir esse sentimento que eu estou tendo aqui de amor ao próximo, muitos pelo contrário, vão me injuriarem. Então eu creio que naquele momento Jesus passou por esse sentimento. É verdade, irmão. Obrigado, irmão Dário. Deus abençoe, irmão Dário. Irmãos, e se a pessoa, se Jesus parasse para olhar essas coisas? Se ele parasse, era assolado por esse... Será que Jesus era assolado por esse sentimento? Então, irmãos, pode falar, pastor. Reconhecer. Aqui, Jó, no caso, né? Com certeza. O pastor está explicando que Jó ele não conhecia ainda a graça. Mas se ele conhecesse, ele ia falar a mesma coisa que Jesus falou. Porque já ia entender. Então eu entendo, irmãos, de acordo com o que o pastor Oito falou ali, que para nós é mais fácil hoje, né? Nós temos a experiência de Jó, nós conhecemos a graça. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser o quê? Inesculpável diante de Deus. Para as pessoas eu posso dizer, porque a irmã Chile não falou comigo, por isso que eu não vou mais na igreja. Estou dodói. Então, para as pessoas, eu posso até me justificar. Mas para Deus, eu não tenho como me justificar. Ah, Senhor, foi o bichinho lá e tal que me atrapalhou. Ah, foi o mar que não se abriu. Eu não tenho como me justificar diante de Deus, irmãos. Porque nós temos a experiência da palavra, tanto da antiga aliança quanto da nova. E nós temos o quê? O pastor falou, a graça. A tua graça me basta. Paulo entendeu isso. Fala, irmão Tiago. Ele tinha essa certeza. Olha só, Jó lá no passado já sabia disso, né? Eu creio que o meu Redentor vive, né? E com certeza o Redentor vivia mesmo. Damos nos dias de hoje, ele é eterno, entendendo? Vamos aqui, irmãos, então. Eu botei uma observação aqui. Nós demos o 3, não foi isso? Suporte o processo para desfrutar o propósito. Isso não é meu, essa palavra aqui não é minha, mas eu achei interessante. Suporte o processo para desfrutar o propósito. Jó não desfrutou o propósito depois? Nós não estamos desfrutando do propósito? Estamos tendo as experiências para a nossa vida hoje. Então suporte o processo hoje, para que possamos o quê? Viver na eternidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Suporte, vale a pena sofrer um pouquinho, vale a pena esperar um pouquinho, para vivermos a eternidade com Ele. Vamos adiantar aqui, irmãos. O último tópico, 3. O futuro em aberto de Jó. Né? Parece que estava tudo acabado, né? Parece que estava. Mas não estava. Então vamos lá. O 1 do 3. Jó em defesa de sua ética sexual. Ética sexual. Até para isso o homem tinha ética, né, irmãos?
Eu tinha escrito aqui o que é ética, deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum lugar, aqui em algum canto. Né? Se eu achar aqui, eu falo com os irmãos. Se eu não achar, fica para a próxima. Está aqui. Ética, conjunto de regras e diretrizes, baseado, que tem como base a escolha de valores. Olha só que interessante. Falando de uma ética, irmãos, é um conjunto de regras e diretrizes que tem como base escolher os valores. Não é escolher aquilo que é desprezível, não é escolher os valores. E a ética, ela pode ser o quê? Ela pode ser ética religiosa, pode ser ética social, pode ser ética da medicina. Minha esposa está estudando, a Marrutilé está estudando, falar sobre ética, né? Lá não pode falar assim, não pode falar, porque tem uma ética para falar, para ser. Então aqui, o camarada tinha ética até em relação à sua vida íntima com Deus. Falei, conjunto de... Esqueci já. É um conjunto de regras e diretrizes que tem como base o quê? Escolher os valores em todos os aspectos da vida, né? Seja na área de medicina, seja na área da segurança, Mondário sabe o que é isso, eu também sei o que é isso, seja na área religiosa. Aqui em cima do altar, nós temos que ter o quê? Ética. Eu não posso falar certas coisas. Na questão profissional, você trabalha no meio da sociedade, você é um profissional que serve às pessoas, é motorista de ônibus, tem que saber como tratar as pessoas, né? Com ética, não pode... Protocolos, né? Então vamos lá, irmãos. Jó em defesa de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. Sente essa necessidade. A primeira defesa dele é em relação a comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Então ele se comportava de forma íntegra em todas as esferas. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desviar os seus olhos, o seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos, né, para evitar a luxúria. Então ele fez um compromisso com os seus olhos, fazendo uma aliança com os seus olhos, para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Não está dizendo que ele não olhava. Ele olhava com segurança. Ele, como Paulo falou, tem as mais velhas como mãe, as mais jovens como irmãs e as adolescentes como filhas. É esse o sentimento que nós temos que ter quando olhamos para as pessoas. Porque o olhar do homem é complicado, né? Por que Jesus fala do homem e não da mulher? Porque o homem foi criado com instinto. Não vou entrar no mérito porque não dá tempo, e porque a lição não está falando disso. Mas o homem, ele tem um instinto, o homem é mais olhar, a mulher é mais o quê? Ouvir. Então por isso Jesus fala, se o homem for olhar numa mulher, a tentar trazer aquilo para o seu coração, você já pecou com ela. Também, né? Hoje a mulher moderna também já olha também, né? Mas enfim, ele está seguro de até com seus olhos ele não pecou. Ele tem essa segurança, essa confiança. Isso nos traz um certo conforto, né, irmãos? Isso traz paz, porque o pecado mata, não mata? O salário do pecado é o quê? A morte. Eu já vivi essa experiência, os irmãos também já viveram. Quando você se sente muito culpado, você nem quer orar, não quer falar com Deus, porque se sente tão culpado, né? Mas então, quando você se sente seguro para orar a Deus, por mais que você tenha pecado, mas você se sente seguro para falar com Deus, sabendo que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, mas sabendo que você não vive na prática do pecado. Você não vive na prática do pecado, porque Satanás vive te acusando.
E o salário do pecado é morte. A morte vem espiritualmente falando, para depois vir fisicamente falando. Então, a pessoa que está morta espiritualmente, ela não tem prazer em orar, ela não tem prazer em louvar, porque o pecado está matando ela. Ela perde o prazer da vida. Um dos maiores males também da vida é isso aí, né? Então, ele, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para alguma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer o conserto com os nossos olhos. Falamos sobre isso aqui. Então eu digo mais, vou mais além ainda, irmãos. Abrindo aqui um parênteses para essa situação rapidinho aqui. Eu falei sobre o capitalismo. Não somente os olhos, mas também o ouvido. A gente vê tanta coisa hoje. Compra. A gente ouve tanta coisa hoje, que isso tira o sono, tira a paz. Eu só vou na igreja se eu tiver um vestido novo. Na festa das irmãs, só se eu tiver um vestido pocano. Se eu não tiver um terno novo, eu não vou pregar em tal lugar assim. Eu não vou lá desse jeito, não vou. Não vou nem no culto, Senhor, não vou. Fala, irmã Sandra. A irmã Sandra está falando de uma competitividade que existe hoje. Palavra difícil, né? Dá um dicionário aí, por favor. Meus irmãos, então é uma verdade, é uma competição. E às vezes com coisas simples, já ouvi essa expressão. Eu vou lá naquele culto que vai encher a igreja com essa roupa, com esse sapato. Eu estou falando de coisas simples, irmãos. Aí tem pessoas que ele não quer andar num fusquinha, ele não quer andar de bicicleta, não quer andar a pé. Quer andar a pé. E isso nos traz o quê? Doenças emocionais. Estamos vivendo uma sociedade doente. Doente espiritual, doente emocional. E eu falei que quando a sua mente não resolve, o que acontece? Os seus hormônios ficam perturbados. Não vou falar sobre isso, porque eu não sou médico para falar, né? E o tempo também não permite, os irmãos já querem ir para casa tomar café. Mas, irmãos, eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu sei o que estou falando. Quando a sua mente não resolve, o seu corpo padece. Essa aqui é a verdade. E a Bíblia diz que nós temos que procurar levar uma vida o quê? Sossegada. A mente não pensa, o corpo padece. Então, irmãos, nós estamos sofrendo, a nossa sociedade está sofrendo, e a Bíblia fala sobre isso, não é, pastor João? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando não há amor, irmãos, como a irmã Sandra falou ali, as prioridades vai ser o quê? O ego. Então, eu não falo somente dos olhos, como no caso de Jó aqui, abrindo esse parente para falar da nossa sociedade hoje. Paulo falou sobre isso, falou. Jesus falou sobre isso, falou. Mas nós temos que atentar, irmãos. O amor se esfriaria, não acabaria. É como o fogo de uma fogueira que está apagando. O que eu tenho que fazer para acender? Pegar mais lenha. Pegar mais lenha para colocar, para não deixar o fogo se apagar.
Então Jesus está falando que o amor ia se esfriar. Por que Jesus falou isso? Porque ia acontecer e porque Ele queria me alertar para que eu não deixasse o meu amor se acabar. Então o amor não acaba, o amor se esfria. Então é eu que tenho diante de Deus buscar, para que Deus venha aquecer o meu amor. Mas eu não estou nem aí porque está acontecendo aí fora, não quero saber deles, eu quero saber de Deus. Quero saber da origem. Ah, você é ignorante? Não sou ignorante. Eu vejo no passado os profetas gritando, gente, se atente para o que Deus está falando, é o que Deus está falando. O povo quer saber o que o Jornal Nacional está falando. E o que a palavra de Deus está falando? E o que a Bíblia está falando? Não estou dizendo, vou abrir, né, observo novamente. Não estou dizendo, irmãos, que não existe a doença, que não existe enfermidade, que existe problema. Existe. Eu vou tomar cuidado, vou me respaldar, mas eu vou viver em paz com Deus. Viver em paz. Então, não somente os olhos, mas também o que eu estou ouvindo. O que eu estou ouvindo? Pastor João. Pastor João está observando, os irmãos estão em casa, que é buscar a Deus enquanto se pode achar. E muitos estão buscando informação aonde? No homem. É buscar a Deus. Então a nossa sociedade ela está cada vez mais doente. Não é doente desse bichinho aí não, é doente de tudo, irmãos. É de comprar de forma emocional, é um turbilhão de informação, de desinformação. De desinformação, essa é a verdade. Né? Então, irmãos, ouvir, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, Ele cuida. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar perturbados. Meu tempo já está, falta só 10 minutos, irmão, deixa eu adiantar aqui. Buscar a Deus, vamos buscar o Senhor, a alegria do céu, a alegria de Deus. O 2 do 3, Jó em defesa de sua ética social. Olha só, já falei o que é ética aqui, né? É um conjunto de regras e diretrizes baseado em escolher valores, porque o mundo hoje está sem valor, as coisas aí estão complicadas, os valores estão invertidos, é uma confusão total. O que é confusão? Babilônia. Quando diz lá em Apocalipse, caiu a grande Babilônia, caiu essa confusão que está aí toda aí, ó, os valores invertidos. Isso vai cair daqui a uns dias, porque Jesus vai reinar sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Em defesa da sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir, sua forma de vida. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque ele procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou os órfãos e a viúva com humildade. Isso tudo é considerado diante de Deus, né? Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar-lhe o quê? Suas queixas. Escravo podia reclamar? No caso de Jó aqui podia, né? O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Corrupção do mundo. Será que o mundo está corrompido hoje, irmãos? A informação que a gente recebe, enfim, está corrompido? Eis um dos fundamentos de nossa ética, né, irmãos? Visitar os órfãos, viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Essa corrupção, irmãos, rapidinho, não é só o pecado, não. Aquilo que a gente conhece como pecado. Hoje, existe uma corrupção na desinformação do povo. Por quê? Quanto mais o povo não tem informação, fica mais fácil de dominar. Você pega um elefante, amarra ele no banquinho, ele fica preso no banquinho ali. Ele não tem informação que se ele puxar aquele banquinho, ele vai embora. Ele não tem essa informação. Então, a desinformação para a sociedade é melhor para quem? Para quem está lá no poder. Que vai te escravizar mais, que vai sugar o que você tem. Que vai sugar o que tem. Como diz o vendedor de moleta, cortar a perna é a solução. Por quê?
eu tenho a muleta para vender, eu tenho a resposta. Essa é a nossa, são os nossos juízes. Lá em Miqueias, capítulo 5, capítulo 7, já falava sobre isso. Eles são injustos. Então, por isso está falando assim, ó, buscai a Deus, apresentai as vossas queixas a Deus. Buscai o Senhor quando se pode achar. Porque, irmão, se formos depender deles, nós estamos enrolados, né? Jó busca a resposta de Deus aqui, ó, olha só. Para a gente terminar o 3. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera, que me escutasse. Quem me dera. Não é bom quando você está com um problema que você vem aqui conversar com o pastor, conversar com alguém, que a pessoa te entende? Conversei com a pastora lá, rapaz, ela me entende. Eu te entendo, mas eu tenho que te mostrar os dois lados da moeda, né? A verdade tem que ser dita. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre seu passado, agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus, porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? Como? De que maneira? Pela graça, aquilo que o pastor Ito falou, né? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Então, irmãos, quando eu procuro diante de mim alguma justiça, eu falei que não posso me comparar com Jó. Eu posso, pastor? Se eu acho que eu tenho condições de me comparar com Paulo, eu não quero aqui me esculachar comigo e exaltar Paulo. Não é isso que eu estou querendo falar aqui, né, irmãos? Mas eu, irmãos, não posso me comparar com Jó. Eu falo de mim, não estou falando dos irmãos, não, estou falando de mim. Não posso me comparar com Elias, com Eliseu, com Paulo, né? Com Jesus nem contar. Se João Batista falou assim, olha, eu não sou digno de desatar a sua sandália. João Batista falou isso. Então eu sou digno de quê? Então quando eu chego diante das pessoas para reclamar, eu tenho que fazer uma análise de quem? De mim primeiro. Eu tenho que ser sincero, irmãos, eu tenho que falar a verdade. Quando eu chego para reclamar do irmão Otávio, eu tenho que fazer uma análise de quem? De mim primeiro. Tira primeiro o que? A trave do teu? Para depois... Não, esse pastor aí, rapaz, não vou para essa igreja, não. Mas e a sua vida? Não, para ser crente com aquela irmã lá, eu não vou, mas e a sua vida? Analise o homem a si mesmo. Avalie a si mesmo. A gente não faz isso, irmãos, né? Então, Jó, ele tinha essa consciência que se chegasse diante de Deus, ele ia ser absolvido. Eu tenho consciência que eu vou ser absolvido não por causa dos meus atos, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu sou da Assembleia de Deus, por causa da graça, que é favor e merecido. Você não merece, mas eu também não mereço. Então eu sou melhor que você? Eu vou para a igreja porque, rapaz, são pessoas igual a mim mesmo. Falou mal de mim? Falou. Eu também falo dos outros. Não deu a paz do Senhor na rua? Eu também às vezes não dou, que eu estou no mundo da lua também às vezes. Né? Então, diante de Deus, nós vamos justificar como? Só o sangue do Cordeiro, só Ele. Quando eu olho para essas questões todas, irmãos, eu vivo em paz. Eu vivo em paz, né? Então nós falamos que nós somos o quê? Enturbilhado com um montão de desinformação do mundo, das pessoas e tal. Compra, você tem que ser, você tem que ver, você tem que perder peso, você tem que ganhar peso, você tem que ser bonito. Eu estava vendo um currículo de uma empresa, uma colega minha, né, mandou, falou assim, ó, traz o currículo para mim, mas tem que ser a pessoa assim, de boa aparência, tá? E não pode, eu sei que não pode, não é alegórico isso. Então o mercado, ele quer essas coisas. Como que se vive hoje então, irmãos? Se eu for pensar por essas questões, eu vou ficar louco. Então, essas coisas que estão aí fora, essa desinformação toda, isso não pode me atingir. Isso não pode me afligir, me atacar, me matar. Não, irmãos, é complicado. Então, nos apresentamos aonde? Diante de Deus. Porque se eu tiver certo,
Você está certo, mas você está errado, tá? Quem só vive pela misericórdia. Se eu estiver errado, ele mesmo vai me punir. Você acha que o pastor pode até me disciplinar. Mas Deus é que dá a última palavra. O pastor me dá 3 meses de disciplina, mas Deus me dá 1 ano, na cama do hospital. É Deus que cuida, irmãos, então fica tranquilo. Eu vivo em paz com essas questões. Né? Nos apresentamos, como Jó fez, diante de Deus. Apresentamos as nossas causas diante do altar de Deus. Todas as nossas causas, não é isso que diz Pedro lá? Né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Concluindo, nessa lição vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado, de como agiu com integridade e humanidade com o próximo, nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acreditava que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Se eu chegar diante de Deus, irmãos, Deus, eu sou justo, olha a minha situação, olha o meu histórico. Aí Deus assim, eu estou vendo. É Ele que me justifica. Mas muitas das vezes, como fez aquele lá, o camarada que chegou diante de Deus, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro. Né? A gente faz isso diante de Deus, diante das pessoas. Eu faço isso, irmãos. E é até engraçado, é para rir, porque às vezes eu falo assim, pastor, aí o pastor olha para mim e ri. É porque a gente se conhece, né, irmãos? Então vamos ser humildes, realmente nós somos devedores. Ele não resiste, né? Trapo de imundícia diante de Deus. Mas isso na prática não é assim. A gente sabe que não é assim. Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. O Senhor não está vendo a minha justiça. A gente faz isso, irmãos. Né? Quando está fazendo a resposta rápida, né? Então, um coração contrito é o quê? Acho que é Jeremias capítulo 4, por ali afora, não lembro bem. Deus fala assim, considerai os vossos caminhos. Vocês estão no lucro. Nós estamos no lucro. Né, irmãos? Nós não somos merecedores, é graça. É graça. Quando eu penso assim, irmãos, eu baixo a bola, como diz o ditado popular, né? Eu baixo a bola. Então, Jó se apresenta diante de Deus, por mais que ele fosse justo, o que Deus fala? Não, Jó, você está certo, é isso que Deus fala com ele? Jó, você está certinho. Eu disse, rapaz, quem é você, rapaz? Para se sentir justo, você está se sentindo justo diante de mim? Onde você estava quando eu fiz as estrelas, o mar e tal? Você não sabe de nada, Jó. Aí Jó, ele se incha diante de Deus, não, Senhor, então fala que eu posso escutar. Ô Jó, eu vou te escutar, você me ensina então, como que foi feito o mar, como foi feito as estrelas. Aí Jó começa a baixar a bola, e fala, não, Senhor, então, vamos fazer o contrário, o Senhor agora fala que eu vou escutar. O Senhor fala que eu vou escutar. Então essa é a nossa justiça, irmãos. É verdade. Quando às vezes eu vou dobrar o joelho e falar assim, Deus, eu não vou nem orar hoje. Eu faço isso hoje ainda. Eu estou com vergonha de orar. Pastor, é verdade. Eu faço isso às vezes. Não estou sendo aqui, irmãos, não estou dando uma de santa aqui não, mas às vezes eu vou dobrar o joelho e falar assim, eu vou orar porque eu tenho que orar mesmo. Mas eu falei algo que eu não devia ter falado, eu fiz algo que eu não devia ter feito, eu estou com vergonha de orar. Porque eu tenho que ser sincero. Como a pastora disse aqui, um coração contrito, Deus não resiste. Né, irmãos? Então eu não preciso de ninguém para me acusar, nem Satanás para me acusar. Porque eu sei, eu tenho avaliado a minha vida, a nossa vida, irmãos. E assim Deus vai nos abençoar mais e mais. E nós vamos amadurecer, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Se arrepender e pedir perdão. Tem que fazer isso. Se humilhar diante de Deus. Eu falo assim, irmãos, a gente conhece essas coisas, mas na prática é mais complicado, pastor. É verdade. Fazer uma força para praticar. Um coração contrito diante de Deus, né, como a pastora falou, Deus ele não resiste.
Mas na prática, a gente, tanto para com as pessoas, né, para com os homens, é difícil. O ser humano, ele está mais propício a se exaltar do que se humilhar. Por isso que Jesus falou assim, aquele que a si mesmo se humilha. Não é aquele que é humilhado, é aquele que a si mesmo se humilha. Esse vai ser exaltado, né? Mas, irmãos, que Deus continue nos abençoando. 18h30, né, pastor? É o culto, mas às 18 horas tem oração, não é isso? 18 horas, meus irmãos, tem oração, né? Vamos nos apresentar diante de Deus. E 18h30, um culto de louvor e adoração. Eu quero agradecer os irmãos que vieram, que tiveram paciência para me ouvir. Domingo, ceia. Domingo que vem, ceia. Os irmãos que estão em casa vão passar essa semana orando, buscando a Deus, né? Nos preparando para ceiar diante do Senhor. Mais o quê? Mais alguma coisa? Só isso? Então, domingo que vem tem ceia e hoje tem oração, 18 horas. Vamos pôr de pé, vamos orar para terminar. Eu agradeço a paciência dos irmãos que estão em casa, os irmãos que vieram para me ouvir, os pastores que me auxiliaram, aí, os irmãos que me auxiliaram. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos por esta manhã que passamos aqui na tua casa, aprendendo mais um pouquinho da tua palavra com a vida do teu servo Jó, e pelas tuas infinitas misericórdias e sabedoria em que o Senhor tem falado com ele e tem falado conosco através dessa palavra, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando nossos pastores, não somente dessa igreja, mas de toda a redondeza de Serra, no Espírito Santo, no Brasil, os irmãos que estão em casa, os que estão nos hospitais, que o Senhor possa estar abençoando a todos, falando, Pai, dando força, orientando, restituindo a alegria, a saúde, a força, a paz, que o Senhor possa continuar abençoando a todos. Eu peço, Pai, que fique conosco, que receba a oferta, o ofertante, receba as nossas vidas como cheiro suave, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam comigo, amém, amém. E a vitória nossa está terminada, irmãos. Até a próxima, se Deus nos permitir. Glória a Deus.